Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui a nossa primeira videoaula, uma aula bem rápida, para não ficar cansativa, sobre o tema da VA. Tá? O tema será psiquiatria. E esse material que eu vou utilizar aqui para fazer a videoaula, ele já está disponível na aba arquivo do Teams. Vocês podem consultar ele. Então vamos à aula. Primeiro vamos falar um pouquinho da história da psiquiatria. Nesse slide aqui, a gente vê que os casos de transtorno mental, eles sempre existiram ao longo da história. Tá? Então, através de historiadores, poetas, pintores, escultores, a gente pode observar a incidência desse tipo de transtorno ao longo do tempo nessas personalidades. Então, temos aqui alguns exemplos famosos. Primeiro, esse senhor aqui é o John Nash. Ele foi prêmio Nobel de Economia, tá? E ele tem até um filme que conta a história dele. Fica até a recomendação desse filme para vocês. O nome do filme é Uma Mente Brilhante, tá? Recomendo que todos assistam. Temos, por exemplo, aqui o Beethoven, o Isaac Newton, tá? Todas essas personalidades aqui são famosas e deram a sua contribuição para a sociedade. Então a gente chega à conclusão aqui que o transtorno mental, muitas vezes, ele não é incapacitante. A pessoa com transtorno mental, ela pode ser produtiva, pode trabalhar e ter o papel dela na sociedade. Próximo slide aqui. Então, primeiro nós vamos ver qual era a visão que se tinha do transtorno psiquiátrico nas eras antigas, tá? Antes do desenvolvimento da ciência, da medicina. Então, quando a pessoa manifestava lá os sintomas, os sinais de um transtorno mental, muitas vezes, por não ter explicação, essas civilizações antigas acabavam vendo aquilo de uma maneira mística, supersticiosa. Então, eles sempre associavam o transtorno mental a possessões demoníacas, a castigo divino e a coisas do gênero. Então, eles viam a doença mental sob um ponto de vista sobrenatural, tá? Que é o contrário de natural. Então, por conta disso, dessa visão negativa, da questão da doença ser vista como castigo, como possessão demoníaca, muitas vezes as pessoas que apresentavam esses sintomas, elas eram tratadas de uma maneira não muito adequada. Tá? Então eram submetidas a castigos físicos, a jejuns, elas eram excluídas, marginalizadas e muito mal vistas. Tá? Imagina você achar que, sei lá, tem um vizinho seu, um colega, e eles apresentam um certo sintoma e você acha que aquilo é uma manifestação demoníaca. Lógico, você não vai querer ficar perto dele. Tá? Então essa visão era muito negativa. Tá? Vamos para o próximo. E aí a gente chega na civilização da Grécia Antiga, tá? Que a gente sabe que foi uma civilização muito avançada para a época. Eles tiveram avanços no campo da filosofia, da matemática, da arquitetura, inclusive da medicina. Então os filósofos gregos, os intelectuais da época, eles tinham uma visão muito avançada das coisas, à frente do seu tempo, em todas as áreas. Tá? E na medicina e com relação à psiquiatria também não foi diferente. Então nós temos aí o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele já conseguia ter a noção de que esses quadros de doenças mentais, eles tinham causas naturais e não causas sobrenaturais. O que são causas naturais? São causas que podem ser explicadas. Por exemplo, você ficou doente porque você comeu um alimento contaminado. Você tem uma doença mental porque você tem algum defeito biológico, algum problema de nascença ou algo relacionado com o mau funcionamento do seu organismo. Isso é uma causa natural. A causa sobrenatural é o que é causada por espíritos, possessões e etc. Então, a Grécia Antiga, ela foi a primeira civilização a associar o transtorno mental como uma doença de causa natural. Isso foi um grande avanço para a época. Tá? Essa visão deles foi bem à frente do tempo, do seu tempo. Aqui fala que se deve muito dos avanços da humanidade à cultura grega, né, a Grécia Antiga.
E aqui um resuminho de tudo de importante que a civilização deixou pra gente. Tá? Então é importante vocês frisarem nesses tópicos para fazer aí a VA. Aí a gente vai para a Idade Média, tá? Que foi um período bem complicado para a humanidade, principalmente na área da ciência, pelo retorno daquela visão mística e religiosa do mundo. Então, de uma maneira geral, não só na área da medicina e no que seria depois a psiquiatria, a gente pode considerar que a gente teve um retrocesso nessa época, tá? Pela volta da visão mística da doença. Então, o que acontecia? Se o paciente com o transtorno mental ele apresentasse sintomas leves, ele não fosse agressivo, fosse aquele paciente que a gente poderia chamar de um maluquinho bonzinho, que não fazia mal a ninguém, não quebrava nada, não era agressivo, ele até era tratado bem por ações de caridade. Tá? Mas se ele já começasse a ficar agressivo, quebrasse as coisas, batesse nas pessoas, isso já era visto como uma possessão, tá? Como uma coisa muito negativa. Então ele era submetido muitas vezes ali a jejuns, era acorrentado, ele era submetido a exorcismos como uma forma de tratamento. Então a forma de tratamento para muitos doentes mentais nessa época eram essas, principalmente o exorcismo. Então a humanidade continua evoluindo e caminhando e a gente chega na Idade Moderna, tá? Onde ocorre a retomada dos princípios racionalistas. Tá? E também nessa época ocorre o desenvolvimento do mercantilismo com as navegações, desenvolvimento de grandes centros urbanos e a visão mística, tá? E religiosa começa a ficar de lado. Foi nesse período também que surgiram os primeiros, entre muitas aspas, hospitais. Tá? Eram lugares que eram destinados para onde as pessoas marginalizadas da época eram encaminhadas, tá? Como mendigos, indigentes. Era comum nessa época mulheres que engravidavam ou que tinham relações sexuais antes do casamento, elas eram expulsas de casa, acabavam virando moradoras de ruas também, elas iam para esses lugares. E também iam para esses lugares os portadores de transtornos mentais, tá? Que ficavam em condição de morador de rua. Idade contemporânea. Aqui o marco da Revolução Francesa, tá? Que foi um grande marco na civilização e ela mudou muitos conceitos. Inclusive influenciou na área da psiquiatria. Tá? Nesse mesmo período, a gente teve o famoso médico Philippe Pinel, que é considerado por muitos o pai da psiquiatria moderna, e nessa época ele era diretor do manicômio de Bicêtre, em Paris. Tá? Então, esse médico ele teve uma importância muito grande para o desenvolvimento da psiquiatria como a gente conhece hoje. Ele foi o primeiro médico a publicar um tratado médico, né, uma coletânea ali de estudos, somente sobre a doença mental. Tá? E o Pinel, além de ser o primeiro médico a produzir o conteúdo, trabalho sobre o tema, ele também considerava que o tratamento dado aos portadores de transtorno mental não deveria ser agressivo. Tá? Ele tinha o que a gente chama de tratamento moral, onde você não agredia, não castigava o paciente, você procurava sempre ensinar ele qual era a atitude correta. Tá? Ele era totalmente contra a violência. E ele foi o primeiro médico a descrever e classificar algumas perturbações mentais. Então ele foi o primeiro a criar ali os primeiros diagnósticos sobre os transtornos mentais. Outra figura importante, já aí no século XX, é o Sigmund Freud, tá? O famoso psicanalista. Ele já teve um outro tipo de contribuição. Ele já foi o primeiro a associar os transtornos mentais com traumas emocionais e acontecimentos na vida pregressa dos seus pacientes. Então ele já associava os transtornos não como um mau funcionamento do cérebro, mas como uma consequência de um trauma. Aí isso também foi uma revolução na época. Ele foi uma figura
também à frente do seu tempo, muito controversa. Algumas das suas teorias não foram aceitas na época, tá? Principalmente a teoria aí do desenvolvimento psicossexual. Isso a gente pode desenvolver mais numa aula presencial, tá, galera? Eu falo sobre isso com vocês. E ele sofreu muitas críticas e muita rejeição na época. Mas a contribuição dele foi essa, associar também os fatores emocionais aos transtornos psiquiátricos. E aí é importante a gente saber a diferença, tá, entre a psiquiatria e a psicologia. A psiquiatria, ela vai sempre tratar a doença com medicamentos prescritos que vão agir lá a nível cerebral. Então os medicamentos vão tentar corrigir a química do seu cérebro, a produção aí de neurotransmissores. Já a psicologia não. É um trabalho onde o psicólogo ele vai conhecer toda a sua história de vida e através ali da mediação verbal, de conversas, ele vai fazer você entrar num processo de autoconhecimento, de autocontrole. Você vai tentar entender por que você chegou naquela condição e o que você pode fazer para mudar. Então são duas abordagens diferentes que se complementam. E aqui, depois vocês dão uma lida com calma em cada slide, mas são alguns dos tratamentos que eram usados no início lá da psiquiatria, os tratamentos clássicos. O primeiro e o mais conhecido é o eletrochoque. Tá? Esse tratamento ele acabou sendo muito mal visto, porque alguns médicos usavam ele de maneira errada, como castigo. Mas ele, quando usado de maneira correta, ele tem sim um efeito benéfico, tá? Principalmente para casos de depressão. Ele funciona e é cientificamente comprovado que ele traz um benefício para os pacientes com essa condição. É lógico, se ele feito de uma maneira correta. Tá? Quando o médico queria usar ele como castigo, ele usava também. E era uma forma de tortura. E esse tratamento ele existe até hoje, só que ele é feito sob condições muito controladas, no centro cirúrgico com anestesia. Tá? Febre induzida por malária. Outro tipo de tratamento que, nesse caso, esse sim, ele foi banido. Tá? Ele também tinha o objetivo de acalmar o paciente. A maioria dos tratamentos clássicos, eles não tinham o objetivo de curar. Tá? Eles só tinham o objetivo de acalmar para o paciente não causar problema. Então, nesse caso aqui, o paciente era infectado com malária. Tá? É uma coisa que hoje seria totalmente inaceitável. Temos também o coma induzido por insulina. Esse tipo de tratamento aqui, ele é mostrado de uma maneira bem legal no filme Uma Mente Brilhante, aquele filme que eu falei lá no começo. Choque de cardiazol, essa substância cardiazol, ela provocava convulsões nos pacientes. Elas eram tão violentas que podiam causar até traumas, tá? Até ferimentos. Lobotomia também é muito famoso. Nesse aqui, era causada uma lesão proposital no cérebro do paciente, tá? Principalmente ali no lobo frontal, onde eram rompidas as conexões nervosas. Em muitos casos, o paciente, depois desse procedimento, ele ficava em estado vegetativo. E ele também tinha o objetivo de acalmar o paciente, deixar o paciente calmo, sem causar nenhum transtorno e nem agressividade. Desculpa, gente. Aqui está uma demonstração de como o procedimento era feito. E nos slides seguintes fala um pouquinho da visão negativa que a gente tem da psiquiatria. E isso vem muito por conta da visão mística, daquela herança de ser visto como uma coisa sobrenatural. Tá? A gente tem que sempre romper essa barreira da visão negativa, da marginalização, da exclusão social que a gente tem geralmente, que a maioria das pessoas tem com paciente com transtorno mental. Tá? Depois vocês dão uma lidinha com calma para o vídeo não ficar muito grande. Aqui, em 1952, o primeiro medicamento psiquiátrico ele foi sintetizado, tá? É a clorpromazina, e a partir daí os tratamentos clássicos eles puderam ser abolidos. Porque aí com um comprimido você conseguia acalmar o paciente e controlar ele, não precisava mais recorrer àqueles outros métodos. Aqui fala um pouquinho da psiquiatria no Brasil, né, com a chegada da família real. Eles trouxeram também várias áreas do conhecimento, engenharia, medicina, arquitetura, filosofia, as artes, tudo isso veio com a família real.
a expansão aqui, a gente fala da expansão dos hospitais psiquiátricos ali no meados do século XX. Tá? Um grande número de hospitais foram criados e eles eram financiados pelo governo. Essa realidade, vocês, se quiserem ver um filme muito bom sobre isso, vocês procurem o filme Bicho de Sete Cabeças, tá? Com Rodrigo Santoro. Ele era novinho na época, o filme é muito bom, mostra como era a realidade desses hospitais. E aí, para a gente finalizar, a gente chega aí na imagem desse senhor, tá? Que é um médico, e ele foi o precursor da reforma psiquiátrica, tá? Com o fim do modelo manicomial, que era aquelas fotos que a gente viu aí nos slides anteriores, representavam os manicômios, onde as pessoas ficavam internadas ali muitas vezes pela vida inteira. E o Franco Basaglia, ele começou esse movimento de reforma psiquiátrica, que buscava o fim do modelo de internação nos manicômios, tá? Onde o paciente era tratado em ambulatório, em consultas regulares, e ele ia para casa, convivia com a família, tinha uma vida normal em sociedade, dentro do possível. Foi uma revolução, tá? E esse movimento se difundiu pelo mundo inteiro, e ele teve muita influência aqui no Brasil. Então, no Brasil, a partir da década de 70, o movimento de reforma psiquiátrica ganha muita força, tá? Com os familiares dos pacientes, dos profissionais de saúde, e ele foi culminar na Lei 10.216, que a gente vai estudar ao longo das próximas aulas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me contactar lá no chat do Teams, que eu estou à disposição de vocês. Abraço, tchau, tchau.